Oi, gente. Boa noite. Estamos aqui nesse dia, segunda-feira, dia 10 de maio, iniciando aqui nossos trabalhos em relação à Semana da Enfermagem 2021. É um grande prazer para nós poder trazer assuntos relacionados a essa categoria tão imprescindível para a saúde de toda a população, né? Isso a nível mundial, não é mesmo? Gostaria aqui de agradecer a presença da Madalena, que é nossa convidada aqui hoje, da Rebeca, nossa vice-presidente, e falando que estamos aqui com um novo formato, né, na reestreia do programa do Fala Saúde, programa esse que a gente já estava trabalhando, né, Rebeca? Isso mesmo. No ano passado, através da rádio SPM, subindo isso para o Spotify. E aí, por conta de toda a pandemia, a gente teve que dar uma pausa aí em todo o programa. E agora a gente está reestreando hoje nesse novo formato, com áudio e imagem, o que é bem bacana, né? A gente fica feliz. E dizer para vocês que nesses tempos de pandemia, então, trazer algumas falas aqui de motivação, dicas. Então, para isso, hoje a gente tem a nossa convidada, que é a Madalena, a Maria Madalena Sudari. Eu vou falar aqui o perfil dela, com 13 anos trabalhando aqui como servidora pública na nossa Prefeitura Municipal de Sorocaba, formada em psicologia, é coordenadora hoje no CAPS Saca Só, Álcool e Outras Drogas, que é o CAPS municipal aqui da nossa cidade de Sorocaba, faz um trabalho excelente lá, né? E para tratar um pouquinho do tema de saúde mental dos nossos trabalhadores, de nós trabalhadores, né? Eu não me apresentei, desculpa, acho que é o nervosismo. Para quem não me conhece, eu sou Simone, eu sou uma das diretoras aqui no Sindicato de Servidores em Políticas Afirmativas. Vou passar a fala agora para a apresentação da Rebeca, que é a nossa vice-presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa. Boa noite às nossas colegas que hoje vieram contribuir para esse nosso debate. Eu sou a Rebeca, estou como vice-presidente aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Sou técnica em enfermagem, sou enfermeira graduada também. E queria agradecer a Madá por ter vindo dialogar aqui conosco na noite de hoje, para que a gente possa fazer de uma forma diferente essa atividade em comemoração à Semana da Enfermagem, né? E nada mais justo do que nesses tempos a gente começar essa semana aí de atividades falando sobre a saúde mental dos trabalhadores da saúde, né? Então seja bem-vinda, Madá, obrigada. A gente está dividindo um microfone aqui, então vou passar para a Madá poder se apresentar e já começar a explanar o assunto que ela trouxe para a gente hoje. E aí, durante essa conversa, esse diálogo, eu vou aqui cumprimentando quem estiver participando com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma contribuição também e quiserem deixar aqui durante a live, e podem deixar nos comentários que a gente vai lendo ao longo da live, e as perguntas a gente vai deixar para responder no final para a Madalena, ou podem direcionar tanto para mim quanto para a Simone, tá bom? Boa noite a todos, que tenhamos uma boa atividade hoje. Cumprimentar, aproveitando aqui também, o nosso técnico aqui, o Júnior. Obrigada, Júnior, por todo o esforço, ele está agradecendo aqui. Sejam realmente todos muito bem-vindos e vamos participar. Bom, boa noite, Simone, boa noite, Rebeca, boa noite, Júnior, boa noite a quem está nos assistindo aí pelo Facebook. Primeiramente, eu quero parabenizar toda a categoria de enfermagem e dizer que, como técnica de enfermagem, eu me sinto muito orgulhosa por fazer parte dessa profissão. Eu acho que em tempos de pandemia, a nossa categoria é muito importante, é essencial todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós somos importantes. Contextualizando um pouco
o momento que a gente está vivendo, né? Trazer um pouquinho aqui o número de casos, de óbitos, e depois a gente já pode partir para o tema. Hoje nós estamos com 424 mil óbitos no Brasil. Em Sorocaba nós temos 56 mil óbitos e 53 recuperados. Isso é um bom sinal para a gente. E 1.711 óbitos. Diante disso tudo, acho que é importante a gente dizer que isso nos afeta, né? No nosso dia a dia, afeta as relações com a família, com os filhos, com o trabalho. A pandemia, ela mudou o nosso perfil de vida. Hoje, o trabalho acontece na casa, a escola está dentro de casa, então isso tem aumentado muito a violência doméstica, a violência infantil, a violência sexual. Por quê? A criança não está mais na escola, que era um espaço de proteção. O trabalho em casa tem feito com que os casais fiquem mais juntos. Também gera a violência. Só em janeiro a gente teve um número bem significante de violência doméstica. Eu acho que isso é muito importante a gente estar acompanhando, porque a gente, enquanto enfermagem, Sim. é que presta sempre os atendimentos, né? Para violência sexual, violência doméstica, para todo tipo de violência. E essa preocupação, deixa eu tomar água. Esses são os impactos, né, Esses são os impactos que a Covid ela vem trazer, né, na saúde mental, na economia e nas nossas relações. E diante né? disso tudo que a gente vem passando, Simone, que eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados durante a pandemia. Porque tudo isso que a gente vive no corpo. O excesso de preocupação, de medo, do que vai acontecer amanhã, gera as doenças, né? A gente acaba isso comprometendo a nossa forma orgânica e a gente vai adoecendo. Por que a gente adoece, né? Porque quando a boca cala, o corpo fala, e o corpo fala em doenças. A gente cansa de ver pessoas do nosso cotidiano, da nossa relação de trabalho, falando, estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, reflete, né? sempre refletindo isso, e às vezes não acha a causa. E o excesso de preocupação, o excesso de razão, o excesso de palavras não ditas vai acumulando todos esses problemas no nosso organismo. E como é que a gente faz para poder evitar isso, né? Tem umas dicas que eu vou estar trazendo agora, se o pessoal também quiser ir falando um pouquinho aí de casa, como é que tem feito para dar conta. Acho que a gente pode ir trocando essa informação, né, Rebeca? Legal. Madá, isso você está falando, né, de uma forma geral para todas as pessoas, né, as que trabalham fora, as que não trabalham fora, né, mas acho que sobretudo as pessoas que trabalham fora e que são os nossos colegas da saúde, da enfermagem, né, que estão aí na linha de frente, que quer queira, quer não, muitas profissões também tiveram que se reinventar, ir para dentro de casa, que teve essa questão toda desses impactos que você colocou, e nós da saúde, profissionais da saúde, não tivemos isso, né? A gente continua na rua, continua na linha de frente, tendo que lidar com vários sentimentos. A gente não teve esse impacto, na verdade, né? Porque as crianças não tiveram. Então nós não. Eu falo o nosso particular, Só da questão do trabalhar home office para nossa profissão é impossível, né? Isso. Mas a gente teve que viver com isso dentro dos nossos lares, né? Com quem é casado, com a sua família lá dentro, seja pai, seja marido, seja filhos, seja avós, né? Então trouxe todo também esse sentimento de angústia, né? E é isso que você falou, e que muitas vezes não se transmite em palavras, não se consegue falar, mas aí o corpo fala através das... Mas o que acontece? A gente, enquanto profissional da saúde, a gente está seguindo a nossa rotina, a gente vai trabalhar todo dia, porque nós não paramos, né? Nenhum dia, nenhum único dia. Lidando com a Mas morte. dentro da nossa profissão, nós temos a nossa relação com o marido, com o filho, com os familiares, principalmente aqueles que a gente não pode visitar já por conta da nossa profissão. Para a gente proteger essas pessoas. E isso acaba trazendo um sofrimento. Com né? certeza. Você sai para o seu plantão, o seu filho vai assistir a aula de casa.
Exato. Né? Quando é criança, a criança ela sofre menos com isso, porque ela não tem aquela necessidade já do adolescente, nós somos seres sociais, então a gente quer estar junto com as pessoas, o adolescente principalmente. E aí a gente sai para um plantão e sabe que o filho vai ficar na casa sozinho estudando. Será que ele acordou mesmo no horário da escola? Será que ele vai almoçar? Como é que ele está passando esse dia todo quando é um só? Quando tem dois, tem alguém ali para você conversar, para você fazer alguma coisa junto. Então, eu estou lá no meu plantão cuidando de pessoas e ao mesmo tempo carregando a preocupação de quem eu deixei em casa. Sim. Ou eu estou lá no meu plantão e eu escuto, e todos os dias nós somos o primeiro ouvido da pessoa que está doente, a gente que está ali, escuta tudo que tem e o que não tem. Como é que a gente dá conta disso depois? Para onde que é que vai todas essas histórias? Porque ela não passa só pela gente, ela acaba ficando e toda a informação vira corpo. Então, se eu recebo essa informação todo dia, de familiar que está ali sofrendo, contas das necessidades, das brigas, aquilo me afeta de alguma maneira. Com certeza. E aí eu vou para casa carregando um pouquinho de cada um que eu atendi. Sim. Então, isso que eu vou falar é principalmente para quem é da saúde, mas serve para todo mundo, porque a gente vive em todos os lugares. Eu vivo no meu trabalho, mas na minha casa eu me relaciono com a minha irmã, com o meu vizinho. E hoje não da maneira que era antes, mas de uma forma ou de outra a gente acaba tendo essa informação. Sim. Né? E até no próprio trabalho. Às vezes a gente tem os conflitos no trabalho pelo excesso de informação. Né? Tem uma informação e eu vou compartilhar. Isso vai entrar nas dicas daqui a pouco de como que a gente evita esse sofrimento todo. Mas só para contextualizar, Simone, que tudo que a gente vive enquanto profissional ou enquanto sujeito, enquanto ser social, acaba nos afetando. E a gente, assim como a gente afeta as outras pessoas, né? Sim. E pensando nisso, eu trouxe algumas dicas de como que a gente faz para dar conta de passar por esse período com menos sofrimento, não que a gente não vá sofrer. Legal. Né? Deixa eu só, antes da gente ir para as dicas, deixa eu cumprimentar o pessoal que está acompanhando com a gente, Madá. Só para a gente ir cumprimentando o pessoal que está participando de casa. Então, queria agradecer a participação do senhor José Antônio, que está acompanhando com a gente. Obrigada, seu Antônio, pelo apoio, viu? Nosso companheiro. Agradecer a participação da Bianca Cardoso, da Jaqueline, que também está acompanhando, e do nosso presidente Salatiel, que está acompanhando hoje. Ele não pôde estar aqui conosco presente, já tinha um compromisso, mas durante a semana ele vai ter um dia aqui em que ele vai conversar com os servidores da saúde, vai dialogar com a gente. E agradecer a ele também por essa iniciativa do sindicato, por dar essa oportunidade para a gente trazer esse diálogo aqui para os servidores, para que a gente possa estar sempre com esse tema dentro das nossas rodas de conversa, para a gente nunca deixar passar a importância de que é cuidar de quem está cuidando, não é mesmo? Então agora a gente vai para as dicas que a Madá trouxe para a gente. Só lembrar aqui, Rebeca, que na sexta a gente vai ter mais uma live na quarta-feira e na sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente vai ter alguns sorteios de brindes, tem um post lá especial que é para o pessoal deixar uma mensagem motivadora, o nome e tal certinho, e a gente vai estar fazendo um sorteio aí na sexta-feira para participarem. Vamos para as dicas, Madá? Vamos lá para a primeira dica, então. Cuidado com as informações, que aqui eu prefiro chamar de desinformação. Por quê? A gente vai compartilhando tudo, né? A gente vai ficando muito especialista, com 3 minutos de YouTube, a gente já acha que pode falar sobre tudo. Dr. Google, né? Dr. Google, ou um título de uma informação que eu li, eu já vou repassando. Né? Então, isso tem gente que chama de fake news, notícias falsas, mas eu chamo de desinformação. Por quê? Eu tomo como legítima aquela informação e eu vou compartilhar. Se o outro não gosta, faz algum comentário, eu vou criticar, eu vou julgar, eu vou fazer um comentário ruim. E essa informação que a gente vai passando vai gerando o que eu chamo do discurso do ódio. Por quê?
a informação não é verdadeira, eu vou compartilhar e quem não concorda vai fazer um comentário ou que agrada ou não e geralmente vai gerando uma enxurrada de comentário embaixo, né? E isso é uma fonte de estresse e preocupação, porque eu quero continuar debatendo aquele assunto e eu vou até o fim. Quando eu vejo, eu já perdi 6 horas, 7 horas e eu já passei mal, eu já estressei e isso não faz bem. Então, você quer compartilhar alguma informação? Primeiro, certifique-se se aquilo é verdadeiro, se é uma fonte segura, para a gente não gerar primeiro uma informação que vai muitas vezes atrapalhar a vida, principalmente da gente que trabalha na saúde. Você mistura informação de estados ou aí nem na maioria das vezes nem é uma informação falsa, mas é uma informação que não cabe aqui no município, aí você acaba compartilhando. Ou antiga, né? Tem ou muito antiga, disso, botar informações de anos atrás. Essa dos estados é muito real. É muito real e acontece com muita frequência. A pessoa pergunta, é hoje que vai acontecer isso? Não, não é hoje, essa informação não é daqui. Então, eu acho que tudo a gente precisa primeiro ver se aquilo vale a pena. E acho que antes de entrar também numa discussão na rede social, pensar, vale a pena isso que eu estou fazendo? Porque a gente já tem os problemas da vida online, offline. E por que eu vou trazer o mundo online para o meu cotidiano? Sim. E aquilo acaba, a gente vê, está cansado de ver adolescente que se mete aí em encrenca porque começa a discutir ou faz coisas inadequadas. Então, acho que a gente precisa pensar muito sobre esse meio de comunicação. Ah, tá, mas aí eu não vou mais me relacionar nas redes sociais? Vai sim, porque tem um lado positivo, principalmente agora que a gente não pode estar tão perto. Eu posso conversar com um familiar que está longe, eu posso usar a internet para fazer um curso, tem culinária, artesanato e tantas outras coisas, ou estudar, se atualizar no tema do seu trabalho. Então tem muita coisa interessante que a gente pode fazer uso. O que a gente precisa é evitar o discurso do ódio, porque isso tem gerado muitas pessoas muito sabidas em muitas coisas, só que não, né? Costuma-se falar que agora a gente tem, na rede social, existem muitos especialistas, né? Sim. São os especialistas de tudo que tem, né? Qualquer tipo de assunto, de tema, as pessoas se acham especialistas para poder estar comentando sobre aquilo. Né? Mas é isso que a gente falou, eu fico 3 minutos no santo Google e eu já me auto-autorizo especialista. Sim. E aí eu vou repassando porque eu quero que todo mundo aceite a minha ideia. Porque no fundo o que a gente quer? A gente quer ser aceito. Ninguém quer compartilhar alguma coisa no Facebook e não quer que ninguém curta. Você quer que todo mundo goste daquilo. Sim. Só que às vezes aquilo que você compartilha não é verdade, e aquilo vai ser fonte de estresse e preocupação. Sim. Tem gente que vai perder a noite de sono numa briga na rede social. Sim, infelizmente. Infelizmente. E aí vamos pensar, eu trabalho na área da saúde, uma noite mal dormida, porque eu perdi ali discutindo um tema totalmente desnecessário. Sim. Aí eu vou chegar no plantão outro dia moída, né? Porque não valeu a pena. Não só para quem trabalha na saúde, mas para qualquer pessoa. Eu acho que a gente precisa filtrar muito isso. Ter o respeito, né? Antes de pensar, né? Antes de responder, essa busca da fonte. E o respeito na hora de se fazer um comentário, porque é outro ser humano ali. Sim, né? Sem contar que tem os oportunistas que vão fazer isso já de propósito para provocar toda essa briga na rede social. E aí a gente, às vezes na inocência, ou porque também gosta de estar trocando essas ideias aí nas redes sociais, vai entrando nessa. Quando vê, já tem mais um problema ali para ir para a conta do corpo. Porque a coisa acontece lá, mas é no corpo que a gente sente. Sim. Uma noite sem dormir, não é o seu aparelho ali que vai sentir, é o seu corpo. Sim. Né? Então, é a sua vista que vai ficar cansada, você que vai ficar mal-humorado. Então, isso não é no computador que vai ficar, é no nosso corpo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não reproduzir, então, notícias falsas, para que isso não gere uma fonte de estresse e preocupação. Né? Essa é a primeira dica. Lembrando que tem o lado positivo das redes sociais, que é a gente
curtir um pouquinho quem está longe, aproveitar o tempo para fazer cursos, qualquer um que você tenha afinidade. Esse é o lado bom, né? Outra dica é a nossa organização diária. Quem trabalha, isso acho que talvez seja um pouquinho para quem não está na saúde, mas quem está trabalhando em casa, é manter uma rotina de levantar, não ficar de pijama, se cuidar, para o corpo não desacostumar, porque uma hora isso tudo vai acabar e a gente vai voltar à nossa realidade, né? Sim. E aí a gente precisa estar acostumado com a nossa rotina de levantar, se cuidar. Ou quem hoje está só trabalhando, fala, eu não vou fazer unha, não vou fazer o cabelo, eu só estou trabalhando, não estou saindo. Principalmente no home office. Vale a pena? Não, porque uma hora a gente cansa até da nossa própria cara. E aí a gente levanta, olha no espelho e fala, o que aconteceu comigo? Então acho que esse cuidado é importante. Lógico, todos os dias a gente vai poder fazer isso? Não. Mas manter, na medida do possível, um cuidado com o corpo. O corpo é a nossa casinha, então a gente tem que cuidar dele também. Uma boa alimentação. Hoje não dá pra gente fazer uma atividade física. Então faz onde? Dentro de casa. Sim. Fazer o que pode fazer dentro de casa para se movimentar. Porque uma outra coisa que a gente, principalmente como mulher, ganhou muito nesse período é peso, né? Eu lá ganhei os meus e eles não querem abandonar de jeito Acho nenhum. que de maneira geral, todo mundo... É que as mulheres têm... falam mais, né? Mas os homens também, eu percebo em casa. Mais com essa pressão estética. Isso. Né? Questão do peso. Isso. Mas é mais pela questão de saúde, pela questão do sedentarismo, da gente estar em casa. A gente não está falando de um ganho de peso excessivo. Sim, não só no ponto estético, mas no ponto também da nossa saúde. Mas nosso corpo também, o nosso cuidado, isso também faz bem pra gente. Sim, tem autoestima, né? Autoestima, isso é importante. Ah, mas eu não tô saindo, tô só trabalhando. Mas você se olha no espelho. E geralmente a nossa inimiga é a moça do espelho. Não é outra pessoa. É a gente acordar todo dia, se ver e não tá feliz. Nós somos os nossos maiores críticos, né? Sim. Eu costumo falar. Eu acho que assim, uma vida diária organizada, tá aí uma boa alimentação, uma atividade física em casa, fazer coisas que te deixem bem. Né? E essa é a segunda dica. Legal. Vamos para a terceira dica, deixa eu dar uma coladinha aqui. As rotinas de autocuidado, que eu acho que se encaixa dentro da primeira, né? Que é a gente poder cuidar da nossa casa, organizar. Eu vou ficar uma semana em casa. Vamos organizar uma gaveta, tirar coisa que está quebrada, tirar coisas velhas dentro de casa, porque isso também não faz bem. Não flui a energia da casa, você vai deixando coisas quebradas, tem uma torneira para quebrar, para arrumar, aliás, né? Arruma uma gaveta para organizar. Isso faz bem pra gente, porque a gente vai... Eu não sei vocês, mas quando eu tô na minha casa e tá muito bagunçada, eu não consigo nem pensar direito. Aí eu vou arrumando a bagunça de fora e a bagunça de dentro vai também achando um espaço. Aproveitar esse momento até de que tá todo mundo na situação em crise, né, do país e tudo mais, do desemprego, da necessidade, da desigualdade social. É até uma maneira para contribuir, né? Você tá lá, você vai mexer, você vê coisas que já não te servem mais, você já pode separar, né? Tirar coisas que a gente, infelizmente, compramos às vezes coisas em excesso e dá para dividir. E a gente sabe que tem muita gente precisando, né? Aqui mesmo no sindicato a gente tem o projeto Ponte, que está aqui recebendo doações para dar assistência para quem está em dificuldade, em momento vulnerável. Então, assim, até para isso faz bem, né? Para você já vai contribuir. Ao encontro da nossa próxima dica, que é ter esperança e praticar a caridade. Porque isso faz bem pra gente. Quando a gente tá lá, separa uma roupa ou monta uma cesta para dar para alguém, isso faz muito bem, além de ajudar quem está precisando, porque tem quem está trabalhando nesse momento, mas tem muita gente que está passando necessidade, que não tem o trabalho, que acabou perdendo, ou vai num mês, aí a gente fecha, vai no outro mês, fecha de novo. Então tem muita gente passando necessidade. Sim. Ainda bem que a gente tem o nosso trabalho, e quem não tem, como é que está se virando? Eu acho que ter esperança e praticar a caridade é uma coisa importante nesse momento que a gente vive. Não tem uma data para acabar, a gente não sabe até onde vai.
né? Ainda bem que muita gente já foi vacinada, a gente já está aí chegando nos grupos de risco, mas até que isso termine, a gente precisa ir fazendo coisas boas que façam com que a gente se sinta bem e que o outro também se sinta bem. Então, sim, praticar a caridade, ter esperança. Lógico, vou acordar todo dia com esperança? Não vou. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente acorda e acha que tudo vai dar certo, mas na medida do possível é a gente ir trabalhando isso dentro da gente, que isso vai passar. Vai passar. Vai passar, e então acho que ter esperança é fundamental em dias como esses. E a próxima dica é manter as medidas de segurança, que é usar máscara, usar luvas, usar o álcool, manter o distanciamento social. E, para mim, o que é muito importante nesse momento é manter o distanciamento mental de pessoas com energia negativa. Porque isso é o que mais tem, é gente achando que tudo vai dar errado, gente apostando no errado, apostando que a gente vai se dar mal. Então, acho que se manter longe dessas pessoas é muito importante. Para a nossa saúde, para a saúde, às vezes, da nossa família, é esse distanciamento. Porque tem gente que nega a Covid, nega a pandemia, nega que as coisas vão melhorar, e isso não faz bem para a gente. Alimentar nossa mente com coisas boas, com coisas boas. Eu estava vendo uma palestra essa semana que falando sobre um pouquinho também de saúde mental e falando de nós, da saúde, da nossa lida diária, da nossa vivência com as pessoas que estão em sofrimento, com os óbitos, né? São situações, é uma situação surreal para nós, né? A gente passou isso no Brasil, na nossa história, muitos anos atrás, né? Em um século passado. Isso para nós hoje está sendo tudo muito difícil, tudo muito Sim. novo e assustador. Então, se eu já vivo um momento assim, para que eu vou ficar alimentando minha mente com coisas ruins? Né? A gente tem que trabalhar realmente. Eu fico feliz quando eu vejo os colegas postando mensagens boas, quando uma pessoa sai do hospital, que conseguiu vencer a Covid, o pessoal faz festa, que conseguiu vencer, e vai todo mundo pro corredor bater palma. Isso é gratificante, né? Se alimentar com essas coisas, com essa esperança de que a gente vai vencer, né? Com a esperança agora da vacina, que nós estamos sendo vacinados, não é ainda o número que nós gostaríamos que estivéssemos já de nível de vacinação, não é, mas a gente está caminhando, né? A gente vê que as pessoas estão cada vez mais ficando conscientes dessa necessidade da vacina, né? Existem os negacionistas, mas não são a maioria, né? Então não vamos focar neles não vamos dar palco, né, Rebeca? Vamos partir para esse lado mesmo, de construir coisas boas, pensar coisas boas, para que emanar energias boas, para que as coisas boas cheguem até nós, né? Tanto é que a gente escolheu aqui, ó, de tema, né, Rebeca? A gente colocou liderança e esperança no Brasil em crise, né? A gente tem que ter essa esperança e perseverar nessa esperança, né, Amanda? A esperança é o fio, né? E o restante a gente vai tecendo depois. Porque, como a Simone falou, a gente vai negando isso. Eu acho que não dá pra gente viver dessa forma. Que isso não faz bem. Não faz bem, e eu não vou fazer bem para quem está do meu lado. Então, manter esse distanciamento e ter a esperança. E como é que a gente faz quando não tem saída? Quando a gente olha para lá, não tem esperança, e o que eu faço? Como é que eu levanto da cama e vou para o meu trabalho se não tem sentido para mim? Difícil. Esse é um momento importante que a gente não pode deixar de falar, que eu tenho que procurar ajuda. Se eu não estou dando conta sozinha, eu tenho que procurar ajuda. Sim. Se eu não estou conseguindo nem entender o que eu estou sentindo no meio disso tudo, eu preciso que alguém me ajude a entender isso. E para isso a gente precisa falar. Porque só quando a gente fala é que o outro vai saber que a gente está precisando. Ou quando a gente fala, quando a gente verbaliza, que a gente vai ter noção do quanto a gente está precisando de ajuda. Quando está ali fechado, quando a gente não nomeou aquilo que a gente sente,
A gente não tem noção do quanto a gente precisa. E a gente vê muitos colegas adoecendo porque não falam. Ou muitas vezes porque nem sabem, né? E acha que é por conta de uma coisa que não tem nem sentido, e quando vai ver é pelo excesso de tudo que a gente vive. Então, Sim. se eu não consigo sozinha, eu preciso pedir ajuda, eu preciso contar para alguém que eu não estou bem, porque eu estou cuidando de outras pessoas, e alguém precisa cuidar de mim quando eu não estou bem. É verdade, é verdade. Se permitir ser cuidado, né? Deixa eu ver os Cuidar de quem cuida. Outra coisa interessante, aproveitando o seu gancho, Madá, até dessa questão de quando nós profissionais estamos lá vamos para o nosso lar, nosso momento de descanso, né? E ainda dentro da dica de não se alimentar com coisas ruins, se alimentar com coisas boas. E às vezes não é se alimentar com nada, gente. É você não fazer nada, é você trabalhar o ócio mesmo, porque o ócio também é necessário, né? Eu ouvi falar essa semana assim que assistir Netflix não é ócio. É necessário. A gente faz isso também, né? Que assistir um filme, uma série. Pois é. Sobre essa questão do diálogo, tem um comentário bem legal aqui. Ai, que legal. A Iana Omena está participando, queria agradecer também pela participação dela. Obrigada. E ela disse assim: precisamos de diálogo e de partilhar nossas questões individuais e profissionais. A Jaqueline também comentou: conversar e buscar uma rede de apoio nesses momentos é essencial. Que legal. Agradecer também a participação do Fernando Miquio, que está acompanhando a gente. A mãe dele também é profissional de saúde. A Patrícia Diogo, a Tati Fabrício, que também está acompanhando. Que legal. Que de repente vocês também possam, quem não é profissional da saúde, mas com certeza conhece alguém, tem alguém da família às vezes, né? Compartilha essa live com essas pessoas, sim. Ajuda de repente essas pessoas a ouvirem algumas dicas que podem ajudar elas a enfrentar tudo isso. Porque a gente que é da saúde, a gente já vem de um processo cansativo de antes da pandemia, na verdade. Né? A gente não pode parar para avaliar os nossos processos de trabalho a partir de quando a pandemia começou. A gente dialoga sobre essa nossa saúde mental especificamente nesse período, mas a gente precisa levar em consideração todo o processo que a gente já vinha de antes de precarização do serviço, principalmente do serviço público, dentro da saúde pública, né? Um déficit de profissionais muito grande. Então, a gente já tinha esse acúmulo desse cansaço anteriormente. Sim. Então, não dá pra gente falar que hoje esses trabalhadores estão cansados. Esses trabalhadores agora, na verdade, estão exaustos. Eles não são mais cansados. Por isso que a gente optou em trazer um diálogo com a Madá nesse sentido, de dicas pra gente, de como enfrentar tudo isso de uma forma que acabe deixando menos marcas, né, pra gente, menos marcas emocionais, marcas psicológicas, né, apesar de todo esse trabalho, apesar desse cansaço, apesar de tudo isso, né, a gente teve a vacina que veio trazendo um pouco de esperança também, principalmente para esses trabalhadores que estão na linha de frente, né, e agora se expandindo para o restante da população, traz essa segurança também desse trabalhador voltar para casa e de repente a sua mãe que reside no mesmo local já está vacinada, não é mesmo? Então vai aumentando um pouco mais esse suporte para a gente conseguir enfrentar todos esses dias. É verdade. Acho que tem mais uma dica ainda, né? Tem? Que é aproveitar Vamos lá. o tempo livre. E como é que a gente aproveita? A Simone falou aqui do Netflix, eu acho que Do a gente ócio. aproveita com aquilo que tem sentido pra gente, né? Então o tempo é meu, o sentido vai ser único. Eu vou fazer o que tem sentido pra mim. Então acho que aproveitar o tempo livre é uma dica assim fundamental. São poucos, mas existem, então tem que aproveitar. Sim. E acho que eu quero agradecer e parabenizar mais uma vez toda a equipe, toda a categoria de enfermagem. E acho que em todos os lugares que eu passei nesses 13 anos, o que mais me encanta todos os dias é a criatividade. Pensa como que a gente é criativo. Sim. Todos os dias. A criatividade, ela é uma coisa que acontece em todos os eventos que a gente passa enquanto trabalhador da saúde. A gente cria coisas assim que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. E tá, eu acho que isso
é a gente que cuida, que tem essa capacidade de ser criativo. Se reinventa, né, Se reinventa. O que eu tinha para falar era isso, mas tem mais uma coisa. Tudo isso que eu disse, eu peço que vocês filtrem e fiquem com aquilo que realmente tem sentido para vocês. Que o que eu falo às vezes serve para mim, pode ser que sirva para a Rebeca, mas se fizer sentido, vocês acolham. Senão, podem repassar depois, né, Simone, a informação, e a gente vai ficando com aquilo que tem sentido, né? Se adaptar. Da forma como você se sinta melhor. Isso, mas o que a gente não pode é levar isso como uma regra, porque vai ser um fardo. Eu já tenho as minhas coisas do cotidiano, os meus problemas, e agora eu tenho que ficar com aquilo que a Madalena falou? Não, só fica se tiver sentido. Sim. Aqui a questão é a gente trazer um momento para pensar em si mesmo, do autocuidado com você mesmo, como a Madalena colocou, né? O que serve para você, o que faz sentido para você, porque nós precisamos de cuidar da nossa saúde de forma integral, né, Rebeca? Vou até pedir para a Rebeca falar, porque a gente falou que queria falar isso logo no início da live e passou. Mas a Organização Mundial da Saúde define saúde como, Rebeca? Deixa eu pegar o... Adoro quando a Rebeca fala. A gente tem aí amplamente divulgado, né, a definição da Organização Mundial de Saúde, que como doença não sendo, como a saúde não sendo só ausência de doença, né? Para eu ser uma pessoa saudável, para eu ser um indivíduo que tem saúde, eu não posso só estar naquele momento ausente de alguma doença. Eu preciso de um completo bem-estar físico, mental, psicológico, social também. Então, por isso que é importante a gente dialogar por várias frentes que englobam essa definição de saúde, né? E da saúde mental também, principalmente desses trabalhadores da saúde que estão atuando, como a Simone colocou, muito bem destacado, em uma situação ímpar nas nossas vidas. A gente nunca imaginou que a gente fosse enfrentar, na verdade, o que a gente vem enfrentando desde o ano passado. Na nossa categoria da enfermagem em específico, a gente estuda, né, sobre pandemia, epidemia. Quem não lembra de todas essas aulas aí desde o curso técnico, né? A teoria, a gente sempre teve ali à nossa volta e de repente a gente se viu vivenciando aquilo que por anos e anos e anos sempre foi só uma teoria, né? A definição de pandemia que a gente decorava ali para colocar na prova. E agora a gente precisa colocar tudo isso em prática. Então é um cenário novo para nós profissionais da saúde, é um cenário novo, logicamente, para toda a população, né? Mas é um momento em que a população precisa da gente, né? Uma escolha de vida que a gente fez também dessa profissão, apesar da gente lutar, claro, e sempre em busca, né, das condições adequadas de trabalho, para que esses trabalhadores tenham os equipamentos de segurança adequados também para atuar com segurança, para que a gente possa oferecer uma assistência adequada para toda a população, né? Sim. E aí, para que toda a população também tenha acesso a essa definição de saúde, não sendo só ausência de doença, no caso. Muito obrigada, Rebeca. Sabe que eu penso quando a gente fala em saúde, né? A saúde mental, ela é vista como um corpo fora do corpo. Então, dificilmente alguém olha para isso, para nossa saúde mental. Até a gente não olha, né? A gente sempre pensa como um corpo separado. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, a gente ter esse cuidado, esse olhar para o próximo e principalmente para a gente. Muito bom. Rebeca, quer fazer suas considerações? Vou agradecer novamente a Madá por ter contribuído com a gente hoje com essa live, né? Um diálogo tão importante para a gente abrir aí a nossa semana de conversa, de atividades sobre a Semana da Enfermagem. E que vocês possam acompanhar nos próximos dias. A gente vai ter outras lives aqui também. No final da semana a gente também vai ter um sorteio no encerramento. A Simone depois vai explicar direitinho pra gente. Acompanhe as nossas redes, que também a gente vai estar sempre publicando as informações das próximas atividades. Não só agora da Semana de Enfermagem,
mas todas as informações importantes relativas à vida do servidor, né, os processos que a gente tem em andamento também aqui no sindicato. E o que vocês tiverem de dúvidas, podem entrar em contato com a gente, seja pelo telefone do sindicato ou pelo WhatsApp. Se precisar falar com algum dos diretores especificamente da saúde, pode pedir para falar comigo, Rebeca, pode pedir para falar com a Simone também, que a gente faz um atendimento desse servidor. De repente ele precisa dialogar, precisa conversar, como a Madá falou, às vezes a gente precisa se ouvir também falando do que a gente precisa, para a gente entender e compreender a situação que a gente está, de repente um pedido de ajuda, um esclarecimento, a gente fica à disposição para todo esse apoio aqui no sindicato também. Obrigada, viu, Madá? Obrigada, Simone, também, pela organização das nossas atividades aqui, como sempre. Eu que agradeço. Quero agradecer a Simone, a Rebeca e o pessoal que está assistindo. Me desculpar pelas gafes, porque é a primeira vez, eu estou bastante nervosa. Aqui tudo ao vivo. Tudo ao vivo, não dá para correr. É tudo gente como a gente, né? Igual nós estamos aqui, vocês estão aí e é isso aqui. É a vivência, é a verdade, é essa aqui. A gente vem com um plano, chega na hora, vai escapando, mas muito obrigada aí por quem está assistindo, Simone e Rebeca mais uma vez. Bom, então, o que eu posso dizer, né, gente? Fico aqui feliz, né, pela presença da Madalena, também agradecê-la mais uma vez, agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando aqui nessa live, agradecer o Juninho que está aqui, nosso técnico, valeu Juninho, obrigada, né, nossa diretoria que sempre nos dá respaldo, nos ajuda, também aqui justificar a ausência do nosso diretor da saúde, o Wellington, porque nós temos aqui um espaço limitado, então a gente também está usando aqui dos protocolos, da distância, da coisa segura, então a gente tem que se dividir, mas também é parceiro, também está disposto a atender os nossos colegas servidores, tá bom? Podem fazer contato conosco. Aproveitando o gancho do que a Madalena falou sobre a caridade, falar mais uma vez do nosso projeto Ponte aqui do sindicato, que a gente está com a campanha de doação de alimentos, de roupas, de ração para gato, cachorro. Pode estar trazendo aqui na sede das 8 da manhã às 6 da tarde, das 9 da manhã às 6 da tarde. Sempre tem alguém aqui para estar recebendo também, você que queira ir contribuir. E dizer para você, nosso colega servidor da saúde, né? Enfermeiro, enfermeira, técnico, auxiliar. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com vocês, vocês estão conosco. Contem com a gente, contem com essa diretoria, contem com esse sindicato. Precisamos nos unir a cada dia. Estamos vivendo realmente dias turbulentos, mas estamos conseguindo sobreviver. Estamos saindo disso e vamos sair disso, e isso vai ser experiências e histórias a ser contadas para os nossos filhos e posteridade, né? Então, contem conosco, não se sintam envergonhados de falar. A Madalena veio aqui para trazer esse recado, a gente precisa falar, e se você não fala, o seu corpo vai falar. Não permita que você chegue num momento de extremo esgotamento, né? Porque como a Rebeca colocou também, nós já vemos de uma caminhada de cansaço. Hoje estamos esgotados, mas não se permita desistir. Mantenha a sua esperança e nós estamos aqui para te ouvir, tá? Contem com a gente, contem com esse sindicato, a gente vai tentar ajudar de todas as maneiras possíveis. A gente tem a parte do nosso assistência à saúde, que tem profissionais capacitados também para fazer o acolhimento dessas angústias, tá? A gente tem nosso ambulatório de saúde ocupacional, que também tem um trabalho conjunto com a nossa assistência à saúde. Então, se você às vezes não sabe que caminho recorrer, onde encontrar, pode nos procurar, tá? E população em geral, você que não é dessa assistência, nós temos aqui também a Madalena, que é coordenadora de um CAPS, onde trabalha, né, essa situação de álcool e outras drogas.
trabalho, também pode dar uma assistência, às vezes não é esse foco, mas consegue muito bem direcionar, acredito eu, pode ser, Madalena? Então, nós ficamos felizes por vocês poderem estar participando aqui com a gente. Podem também encaminhar mais perguntas, né, Rebeca? Tirar suas dúvidas, que a gente continua à disposição. E esperamos vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigada, Madalena. Gratidão, Rebeca. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.